Ei pessoal, tudo bem? Como vão? Espero que estejam bem. Hoje a gente vai tratar sobre um tema super importante, que é controle de condicionalidade em poucos minutos. E o porquê que eu pensei nisso? Porque se a Titi ou os demais alunos não entenderem bem o que é controle de condicionalidade, vão errar na prova, porque esse é um tema muito cobrado em prova. E também é um tema importante para saber como é que é a coerência do nosso ordenamento jurídico brasileiro. Imagina o seguinte, Titi, imagina que o Congresso produz uma lei e haja dúvida se essa lei está de acordo com a Constituição ou não. Primeiro, quem é que tira essa dúvida? De que maneira tira? Vale para quem essa decisão? Né? Então, isso é propriamente o controle de constitucionalidade, é a verificação de conformidade de uma lei perante a Constituição. E por que isso tem que acontecer? Tem que acontecer porque a Constituição é a lei maior do nosso ordenamento e é de onde todo o resto do ordenamento infraconstitucional retira fundamento de validade. Portanto, as normas constitucionais não podem ser desrespeitadas pelo legislador e certas normas constitucionais, inclusive, elas são inegociáveis, que são as chamadas cláusulas pétreas, lembra? Sob esse contexto que entra o controle de constitucionalidade. Então, amor, a gente até viu na matéria de TGD, na matéria de constitucional do 1 e 2, sobre a supremacia da Constituição. E aí, você falando sobre isso, eu lembrei daquele filme, de uma passagem de um filme, uma personagem, ela fala sobre a Constituição norte-americana, que foi uma época marcada pelo macartismo, né, com muita repressão, muita perseguição política nos Estados Unidos. Lembrei. Naquele filme que a gente viu há pouco tempo. Cine Majestic. Cine Majestic. Lembra desse filme? Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Inclusive, vamos passar um trechinho aí do filme bem legal para vocês aqui no vídeo. Me deixa terminar. A quinta emenda está fora de questão. Mas eu gostaria de recorrer a uma outra emenda. Será que alguém aqui conhece esta? O Congresso não decretará uma lei estabelecendo uma crença. Senhor Appleton, isso está fora de questão. O Congresso não decretará uma lei estabelecendo... Eu quero ordem no recinto, Sr. Appleton. Uma lei estabelecendo uma crença, ou isso proibindo o exercício disso, ou restringindo a liberdade de expressão. Basta, senhor. Ou a imprensa, ou o direito do povo de se reunir pacificamente e pedir ao governo que então repare uma injustiça. Eu não admito que o senhor repreenda este comitê. Esta é a primeira emenda, senhor presidente, simplesmente a base do nosso governo, se ao menos honrássemos isso. Deixe ele falar, ele só vai se comprometer. É a parte mais importante do contrato que cada cidadão tem com este país. E apesar desses contratos da Constituição e da Carta de Direitos, mesmo não importando que eles sejam simplesmente documentos assinados, eles são os únicos contratos que nós temos que, com certeza absoluta, não estão sujeitos à renegociação. Não por você, senhor presidente. Senhor Appleton. Nem por você, senhor Clyde. Queira se sentar. Nem por ninguém aqui. Jamais. Muita gente morreu defendendo esse contrato. Deu seu sangue. Basta, senhor. Isso é desacato. Pessoas como Luke Trimble e todos os filhos de Lawson, Califórnia. Então, e para realizar o controle de constitucionalidade, Titi, é necessário a gente pensar em que meios que esse controle vai ser realizado. Esse controle ele pode ser difuso ou ele pode ser concentrado. O interessante é que essas palavras, a etimologia delas ajuda, né? Difuso, difundido, concentrado em um único lugar. Então, o controle difuso é aquele que todo e qualquer juiz realiza ao julgar um processo judicial. Então, o juiz, num caso concreto, vai analisar se a Constituição é válida ou não. Imagina, por exemplo, que, se Deus quiser, já profetizando, você, como juíza lá na frente, está analisando um caso e entende que aquela lei é inconstitucional. Quando você afasta a aplicação daquela lei para decidir aquele processo, isso é o chamado controle difuso. Já o controle concentrado, ele fica num único lugar, em regra, no Supremo Tribunal Federal, quando a violação é da Constituição Federal. Por isso que é concentrado apenas naquele órgão judicial. E a diferença dele é que, enquanto no controle difuso a gente analisa o direito subjetivo de uma pessoa, juiz de primeira instância está julgando,
No controle concentrado, a gente analisa se o legislador poderia produzir ou não aquela norma, aquela lei escrita que ele produziu, se a Constituição permitiria ou não que ele produzia aquela norma. Por isso que a gente diz que no controle difuso os efeitos são entre as partes, e no controle concentrado perante o Supremo, como o Supremo analisa a constitucionalidade da própria lei, os efeitos são erga omnes, ou seja, para todos. E os instrumentos pelo qual o Supremo faz esse controle é a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade e a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ele é bagunceiro. Mas, amor, existe alguma forma mais objetiva que você consiga dar para a gente conseguir guardar isso? Eu penso que se você lembrar que o controle difuso é o juiz que faz, e se você guardar que o concentrado é o Supremo Tribunal que faz, metade do seu caminho está bem percorrido. A outra metade vai ser você lembrar os efeitos. Como é o juiz que está decidindo dentro de um processo judicial, não vai ter dificuldade de você lembrar que os efeitos são entre as partes, porque a sentença do juiz só atinge aquelas partes naquela relação processual. E no Supremo, como está questionando a própria lei, e a lei obriga todo mundo, quando o Supremo tirar a validade da lei, ele também tem efeitos para todo mundo. Por isso que o efeito é erga omnes. Então lembra, juiz difuso entre as partes. Concentrado, Supremo Tribunal Federal, efeito para todos. Tá? Mas assim, você consegue dar hoje em dia um exemplo prático disso? Pensa o seguinte, vamos imaginar que tenha sido produzida uma lei que não permita mais a gente criticar o governo numa rede social, tá? Isso afetaria todo mundo, que hoje em dia todo mundo tem rede social. Você diretamente atingida, se você não tiver de acordo com esta lei, você pode ajuizar uma ação para afastar essa proibição especificamente de você. Que controle é esse? Difuso, efeito entre as partes. Você e a União, e vai afastar essa proibição. Mas essa lei não atinge só você, atinge todo mundo que tem rede social. Então, um dos legitimados podem, por exemplo, propor uma ação direta de inconstitucionalidade, e nessa ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo vai fazer o quê? Reconhecer a inconstitucionalidade daquela lei, e essa decisão dele terá efeito para todos. Tá? Essa é a grande diferença. Difuso, efeito entre as partes, concentrado, efeito para todos. Mas tem uma coisa interessante, as chamadas pegadinhas de prova, fica atento em relação a isso. Por exemplo, só o Supremo Tribunal Federal faz controle de constitucionalidade. Não é verdade, acabei de dizer agora que o juiz também realiza controle de constitucionalidade. O controle difuso vale para todos automaticamente. Acabei de dizer que não, o controle difuso ele só atinge as partes daquele processo onde o juiz faz o controle de constitucionalidade. E o controle concentrado depende de um caso concreto. Não é. No controle concentrado, o Supremo analisa a constitucionalidade da lei e não propriamente o efeito dela sobre as pessoas. Deixa ele descer, amor, que ele tá aí. Então, só para concluir, lembrar 3 coisas importantes, tá? 3 não, 4. A Constituição é a norma superior, sempre. Então, toda lei tem a obrigação de respeitar a Constituição, tá? O controle de constitucionalidade se faz de maneira difusa ou concentrada, tá? A terceira, todo e qualquer juiz ou tribunal pode realizar controle de constitucionalidade na via difusa, lembra disso? E o Supremo Tribunal Federal é o principal órgão de controle concentrado de constitucionalidade. Por que principal e não o único, Titi? Porque os tribunais de justiça também realizam controle de constitucionalidade, só que em relação às constituições estaduais, tá? Obrigada, meu amor. Canta sempre Adorei comigo. as dicas. E você, se gostou do vídeo, compartilhe, inscreva no canal, clique no sininho e me diga aqui nos comentários qual tema que vocês gostariam de ver no próximo vídeo. Uma outra dúvida, né, que por acaso tenho. Tá bom? Nos vemos no próximo, né? Com certeza. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.